Amigos e amigas do Lebem, bem-vindos a mais um Encontro de Valores. Eu sou Mário Mafra e o tema de hoje é frustração. A definição de frustração, a mais simples e talvez a que consiga abraçar melhor o conceito desse sentimento, é que a frustração é uma sensação de impotência e de desânimo que ocorre quando aquilo que era esperado falha ou não acontece. Isso normalmente se dá porque nem sempre todas as variáveis de uma questão estão sob nosso controle. Nem sempre a solução de todos os problemas está ao nosso alcance. Daí que a gente não tem controle sobre todas as coisas. E é normal que, criando-se uma expectativa sobre o sucesso de uma determinada empreitada, a gente possa correr o risco de, em ela não acontecendo, disparar um processo de frustração. A frustração nos acompanha desde a infância, mais tenra. Aliás, nesse particular, a frustração acaba sendo natural e didática, porque concede às crianças a noção de limites do querer. Crianças que são protegidas de frustrações naturais da infância, como não poder brincar o tempo todo, ter que eventualmente fazer a sua higiene pessoal em detrimento de uma outra atividade mais prazerosa, crianças que são protegidas dessa frustração acabam tendo dificuldade em desenvolver a sua autonomia e a capacidade para lidar com dificuldades e contrariedades na sua vida jovem e adulta. Portanto, um jovem e um adulto capaz de lidar com a frustração, que já tenha passado por ela e tenha tirado delas exemplos de como contornar a frustração e como conviver com ela, mais facilmente adotará em sua vida adulta uma postura flexível, uma abertura e uma capacidade de adaptação às adversidades, sendo esse um indicador de saúde mental. A frustração, nesse particular, na fase da infância, então ela tem um efeito positivo no desenvolvimento da criança, porque ela promove a capacidade de autonomia e de resiliência do indivíduo. A frustração, ela está muito ligada à expectativa. Eu costumo dizer que a expectativa é a antessala da frustração. Mas então nós não devemos ter expectativas? Sim, devemos ter expectativas. Toda vez que a gente partir para um empreendimento, seja ele um empreendimento profissional, familiar, amoroso, acadêmico, que seja, é muito bom que a gente espere o melhor, mas esteja preparado para o pior. Então, a frustração, ela vai ter sempre uma base numa expectativa não atendida, uma expectativa não materializada. Portanto, se a gente controlar essa expectativa, colocá-la dentro de um padrão de razoabilidade, a probabilidade de a gente lidar melhor com potencial frustração futura é muito maior. E existem várias motivações para a frustração, então a gente vai realmente estar sempre muito exposto a essa sensação. Por exemplo, a principal, seria a basilar dela, é a frustração por uma necessidade não satisfeita. Eu tenho necessidade de fazer alguma coisa, ou de ter alguma coisa, ou de alcançar alguma coisa, isso não acontece e naturalmente vai disparar um processo de frustração. Uma outra frustração é quando a gente não consegue concretizar um objetivo. A gente fixa um objetivo, às vezes até um pouco arrojado demais, mas mesmo que seja um objetivo simples, como a gente não controla todas as variáveis da situação, esse objetivo pode não vir a ser alcançado e aí gera frustração. Uma outra motivação para a frustração é a falta de um reconhecimento. Em muitos casos a gente faz um determinado trabalho, desempenha uma determinada tarefa e lá no nosso íntimo a gente espera um reconhecimento, da qualidade do trabalho que a gente fez,
e que as pessoas nos elogiem e reconheçam a qualidade desse trabalho, e eventualmente isso não acontece e pode gerar frustração. Nas redes sociais, atualmente isso é muito comum, a gente coloca um post e fica na expectativa de que todo mundo dê um like, e aí as pessoas que não dão like, a gente fica frustrada porque não deram like e tal. Então isso pode acontecer e é muito comum acontecer frustração por falta de um reconhecimento esperado que não se materializa. Uma outra frustração muito recorrente também é no relacionamento amoroso. Às vezes a gente investe tempo, expectativas, né, sentimentos num relacionamento amoroso que não dá certo, e isso naturalmente gera frustração. Portanto, a frustração é uma companheira quase que inseparável da nossa jornada terrena, a gente precisa aprender a conviver com ela. Alguns sinais e sintomas de frustração são importantes serem demarcados, porque a frustração causa reações físicas e psicológicas, né? Então, ao nível físico, a gente pode identificar sintomas de frustração como falta de energia, cansaço, perda de apetite. Tudo isso é sintoma físico de frustração. E sintomas psicológicos, você tem a desesperança, a decepção, a tristeza e até mesmo a raiva. Tanto num caso quanto no outro, se a pessoa não consegue por si só dar conta de administrar esses sentimentos para tentar superá-los ou minimizá-los, é muito importante que a pessoa procure a ajuda de um profissional de psicologia ou mesmo de psiquiatria quando esses sintomas estão muito agudos. E como lidar com a frustração? Lembrem-se que eu sou Mário Mafra e adoro dar uma receitinha, né, de passo a passo. Obviamente não se aplica a todo mundo, mas serve como um indicativo para a maioria das pessoas. Existem técnicas para você administrar a frustração. Eu diria que a principal delas é aceitar a realidade dos fatos. E aceitar de forma prévia. É o seguinte, olha, eu tenho uma expectativa, essa expectativa é positiva, mas e se não acontecer o que eu estou esperando? Como eu reagirei? Qual é o meu plano B? Qual é o meu plano C? Como é que eu vou sair dessa situação caso ela não se materialize? Esse é o primeiro ponto. Então, aceitar a realidade dos fatos e aceitar que nem todas as variáveis estão sob nosso controle. Isso ajuda a lidar com a frustração. Isso significa estar atento às suas expectativas, né? As expectativas que a gente cria. É muito importante que a gente fixe objetivos que sejam factíveis, que sejam realizáveis, né? Não colocar um objetivo extremamente arrojado, extremamente difícil, porque a execução desse objetivo ela vai ser mais difícil quanto mais arrojado for esse objetivo. Uma das estratégias nesse sentido é você, às vezes, fatiar o objetivo. Ainda que ele seja um objetivo muito arrojado, quebre ele em 5, em 6, em 10 pedaços e vá cumprindo objetivos parciais. O risco de você se frustrar diminui bastante quando a expectativa também de sucesso é mais reduzida, né? Quanto o objetivo não é tão difícil de se alcançar como a gente eventualmente coloca em alguns desafios que a gente mesmo se impõe. Uma outra questão, quando a frustração acontecer, realize atividades que você gosta, com compensação pela frustração. Então, ficou frustrado com um objetivo não alcançado, como diz aqui na região de São Bernardo, né? Tá frustrado? Vai pescar. Né? Tá frustrado? Vai fazer uma corrida, vai fazer um almoço que você gosta, vai praticar um esporte que te desestressa. Procurar uma atividade que seja prazerosa para compensar a tristeza que aquela frustração possa ter gerado em você. Um outro ponto muito importante que a gente esquece é que a gente precisa escrever as nossas conquistas. Eventualmente a gente dá muita importância às frustrações que a gente passa, né, os fracassos que a gente sofre, mas esquece de anotar os sucessos
que a gente colhe ao longo da nossa jornada. Então é muito importante a gente ter anotado mesmo num papelzinho as conquistas que a gente teve. Cada vez que aparecer uma frustração, a gente dá uma olhadinha lá, olha, mas em compensação, quanta coisa boa você já realizou. Isso é só um percalço do caminho que você certamente vai aprender a superar. E por último, mas não menos importante, é crucial que a gente se escute. Né? Toda vez que a gente for encarar um desafio importante que gera expectativa e que eventualmente pode gerar uma frustração, a gente fazer aquela viagem de nós para nós mesmos, perguntar o seguinte: o que eu espero que aconteça? Né? Como eu estou preparado para o que pode acontecer? E se não acontecer? Colocar essas perguntas para você mesmo, escutar as suas próprias respostas, já faz uma base muito forte para que você encare o seu objetivo com um risco menor de se frustrar, ou, se houver frustração, que você saia dessa frustração o mais rapidamente possível e aprenda as lições que ela certamente lhe trará. Pensem nisso, pensem bem e até a próxima.